Algumas pessoas têm partes do corpo que são muito maiores do que o comum, e suas histórias são realmente incríveis. Essas pessoas extraordinárias nos mostram que ser diferente é algo que merece ser celebrado. Agora é hora de conhecer uma mulher cujo cabelo é praticamente uma obra de arte viva. Asha Mandela, uma verdadeira lenda quando o assunto é cabelo comprido. Ela não tem apenas o maior cabelo do mundo. Ela praticamente redefine o conceito de cabelão. Em 2009, quando tinha 60 anos, o cabelo de Asha já media quase 6 metros. Hoje, esse número ultrapassa impressionantes 36 metros, 3,5 metros. Isso mesmo, mais longo do que um ônibus urbano. Asha começou a deixar os cabelos crescerem em 1988, motivada por uma conexão espiritual e cultural profunda. Para ela, as madeixas representam força, ancestralidade e identidade. Cada fio é carregado de história e significado. Claro, manter esse cabelo não é nada fácil. O peso dos fios é tanto que exige cuidado diário e uma rotina rigorosa de cuidados. Mas ela não está sozinha nessa missão. Seu marido é seu maior apoiador. E também o herói da manutenção capilar. Juntos eles lavam, hidratam e cuidam com muito carinho de cada metro de cabelo. A dedicação de Asha é tanta que ela compartilha seus segredos de cuidados nas redes sociais. Sua trajetória inspira milhares de pessoas ao redor do mundo a valorizarem suas origens, seus traços e suas belezas naturais. Com leveza, firmeza e uma cabeleira que exige respeito, Asha Mandela mostra que o que nos torna diferentes é justamente o que nos torna poderosos. Quando o assunto é estilo, autoestima e resistência, ela está em outro nível, ou melhor, em outro comprimento. Quando falamos de dedicação, John Weru leva o conceito a outro nível, dedo por dedo. Este queniano é o recordista das unhas mais compridas da África, e o visual é simplesmente insano. Cultivando suas unhas há mais de 25 anos, os ganchos de John hoje passam dos 30 centímetros cada. Tudo isso com a esperança de quebrar o recorde mundial e entrar para o Guinness Book. Torcidas, curvas e cuidadas com precisão. Essas unhas são mais que parte do corpo, são identidade. Claro que as pessoas olham. Algumas acham estranho, mas para John é uma questão de orgulho pessoal. Provar que a disciplina pode crescer literalmente em algo inesquecível. Ele não usa nenhum produto especial. Só dedicação e muito cuidado. Tarefas comuns como abotoar a camisa, apertar mãos ou mexer no celular viram desafios diários. Mesmo assim, ele não vacila. As unhas contam sua história. Enquanto os outros ficam confusos, John segue em frente. Já apareceu em reportagens, virou celebridade local. Não apenas pelas unhas, mas por se recusar a cortar, no sentido literal e figurado. Segura as meias, porque agora é hora de conhecer uma mulher que redefine o significado de pernas longas. Estamos falando de Svetlana Pankratova, dona das pernas mais compridas do mundo. As pernas dela medem incríveis 132,5 centímetros. Isso é mais longo que muitas mesas de jantar por aí. Eu só percebi mesmo quando já era adolescente. Antes disso, achava que era apenas alta. Não sabia que minhas pernas ocupavam praticamente toda a minha altura. E ela tem razão. Svetlana mede 2 metros de altura. Onde quer que vá, atrai olhares. Não só pela altura, mas porque ela também é recordista do Guinness World Records. Nascida em 29 de novembro de 1971, em Volgogrado, na Rússia, Svetlana decidiu colocar essas pernas para trabalhar. Ela usou seu diferencial nas quadras de vôlei. Jogou pela seleção nacional da Rússia e mandava muito bem, ajudando o time a conquistar vitórias e troféus. E a vida não parou por aí. Com sua aparência marcante, ela também se destacou no mundo da moda. Estilistas a adoravam e ela desfilou nas passarelas mais cobiçadas. Claro que nem tudo são flores. Ter pernas tão longas traz desafios, desde dificuldade para encontrar roupas até esbarrar nas coisas com mais frequência. Mas Svetlana encara tudo isso com um sorriso, abraçando seu corpo único e inspirando muita gente a fazer o mesmo. Então, quando você se sentir fora dos padrões, lembre-se da Svetlana Pankratova, a mulher que literalmente se destacou pelo tamanho e ainda assim nunca deixou de erguer a cabeça com orgulho. Encontrar sapatos que sirvam? Impossível. Passar por portas? Um desafio diário. Chamar atenção? Isso ele faz só andando. Charlie Sogli não quer fama. Só quer viver uma vida comum dentro de um corpo que está longe do padrão. Com mais de 2 metros de altura, Charles é conhecido como o homem mais alto da região de Volta, em Gana. Mas essa altura traz um pacote de desafios.
Seus pés são tão grandes que nenhum calçado serve. Ele anda descalço pelas ruas, porque não existe nada que o calce. E isso não é só desconfortável, é perigoso. Sua mãe conta que o carregou por 10 meses inteiros antes do nascimento. Desde pequeno já era diferente. Com o tempo foi crescendo rápido, e continuou crescendo. Mas por mais impressionante que seja o tamanho, a realidade por trás é dura. Encontrar roupas, móveis ou transporte adaptado virou uma luta de vida inteira. Charles não pede muito, não está atrás de fama nem quer viralizar. Ele só quer atendimento médico adequado e um par de sapatos feitos sob medida para poder andar com dignidade, algo que a maioria de nós nem pensa duas vezes. Chegou a vez de conhecer uma figura brasileira que parece saída direto de um desenho animado: o lendário Tio Chico. Seu nome verdadeiro é Sidney de Carvalho Mesquita, mas todo mundo o conhece como Tio Chico. E com razão, ele é o recordista mundial do Guinness pelo maior deslocamento ocular já registrado. E tudo começou de um jeito muito comum. Quando tinha apenas 9 anos, ele estava brincando de fazer caretas na frente do espelho, coisa de criança, e percebeu que seus olhos não apenas se arregalavam, eles praticamente saltavam da órbita. Os amigos ficaram chocados. E honestamente, quem não ficaria? Com apenas 22 anos, Tio Chico já era dono de um recorde que ninguém mais conseguiu alcançar. Ele consegue projetar os olhos para fora das órbitas como se fossem bolinhas de ping-pong. E tem medição oficial. Para verificar a habilidade, médicos especialistas usam um aparelho chamado proptômetro, uma régua específica para medir esse tipo de saliência ocular. São feitas 3 medições com altíssima precisão para chegar à média. E os números? Surreais! Mas o mais importante é que essa habilidade não afeta sua saúde. Pelo contrário, seu médico considera o fenômeno uma dádiva rara e surpreendente. Tio Chico abraçou essa característica única com muito orgulho e carisma, encantando fãs no Brasil e no mundo. Por aqui, ele é praticamente uma celebridade. Seja no palco ou nos livros dos recordes, Tio Chico mostra que, às vezes, os talentos mais inusitados são justamente os que fazem alguém se destacar. E vamos combinar. Ninguém faz olhos saltarem como ele. Com inacreditáveis 2,49 metros de altura, Mounir Fourar já foi considerado o homem mais alto da África e o segundo mais alto do mundo. Mas por trás desses números históricos estava uma vida marcada por dor, isolamento e uma luta constante por dignidade. Nascido em Batna, na Argélia, Mounir começou a crescer normalmente, mas, aos 12 anos, tudo mudou. Uma condição rara na glândula pituitária desencadeou o gigantismo e seu corpo entrou num ritmo de crescimento desenfreado. Enquanto o mundo admirava sua estatura com espanto, Mounir enfrentava dificuldades silenciosas. Caminhar, comer, dormir, tudo virou desafio. E o acesso aos cuidados de saúde de que ele precisava era praticamente inexistente em sua cidade natal. Enquanto muitos se impressionavam com seu tamanho, quase ninguém enxergava o sofrimento diário que ele carregava. Ainda assim, Mounir manteve o espírito vivo, lutou para viver com propósito, querendo ser mais que o homem gigante. Mas em 2012, sua jornada chegou ao fim. O coração de Mounir, tão grande quanto seu corpo, não resistiu depois de anos enfrentando complicações de saúde. Sua história é mais do que uma curiosidade. É um lembrete poderoso de humanidade por trás dos recordes. Agora prepare-se para conhecer alguém que leva a expressão ouvido aberto a um novo nível. Kala Kaiwi, nascido em 1999 no Havaí, é um verdadeiro ícone do mundo da modificação corporal. Ele detém o recorde mundial do Guinness pelos maiores lóbulos de orelha alongados do planeta. E quando falamos grandes, não estamos exagerando. Seus lóbulos medem mais de 10 centímetros de diâmetro. Isso é largo o bastante para ele passar o próprio punho por dentro. E sim, ele realmente faz isso. Kala começou a alongar as orelhas ainda criança, não como uma brincadeira, mas como uma forma poderosa de se expressar. Enquanto outros garotos estavam colecionando figurinhas ou jogando videogame, ele estava transformando seu corpo em uma obra viva, e com muita dedicação. Hoje, ele é uma lenda dentro da comunidade de modificações corporais. No coração da África Central vive um povo cuja altura impressiona pesquisadores, viajantes e historiadores há décadas. Os Tutsi de Ruanda e Burundi não são apenas culturalmente ricos, são reconhecidos como a tribo mais alta da África, e talvez do mundo. A altura média dos homens ultrapassa 1,85 m, com muitas mulheres chegando perto disso também.
Com membros longos, corpos esguios e traços marcantes, os Tutsi sempre chamaram atenção. Mas isso não é acaso. Pesquisas apontam uma combinação de genética, vida em regiões de altitude elevada e uma dieta tradicional como fatores que contribuem para essa estatura notável. Mas a altura é só parte da história. Os Tutsi têm uma trajetória profunda e complexa. Por muito tempo foram criadores de gado e tinham status de nobreza, ocupando posições de poder por gerações. Mas essa visibilidade também os tornou alvo em momentos de instabilidade política, principalmente durante o genocídio de Ruanda, em 1994, quando centenas de milhares de Tutsi foram mortos num dos capítulos mais sombrios da história moderna. Mesmo assim, resistiram. Hoje, os Tutsi seguem reconstruindo suas comunidades, preservando suas tradições e permanecendo, literal e simbolicamente, acima da média. Conheça Rumeysa Guelji, uma mulher tão alta que parece ter o próprio sistema climático pessoal. Nascida em 1º de janeiro de 1997, na Turquia, ela mede incríveis 2,5 metros. Sim, mais alta que muitos jogadores de basquete. E honestamente, ela provavelmente consegue pegar qualquer coisa na prateleira de cima sem precisar de escada. Ser a única mulher com essa altura me faz me sentir realmente especial. Essa altura extraordinária é causada por uma condição chamada Síndrome de Weaver, que afeta o crescimento dos ossos. Além da altura impressionante, ela também tem mãos e pés muito maiores que o normal. Claro que isso traz desafios, como achar sapatos que sirvam, mas Rumeysa enfrenta tudo com uma atitude inspiradora. Ela não é apenas um marco de altura, é também uma força positiva no mundo. Formada em engenharia da computação, ela usa sua voz para conscientizar sobre a síndrome de Weaver e para defender os direitos das pessoas com deficiência. Sua história de vida virou manchete em diversos meios de comunicação, mas o que realmente encanta é sua energia positiva. Rumeysa é uma gigante, não só em estatura, mas também em impacto. Ela nos lembra que, independentemente do tamanho dos nossos desafios, podemos enfrentá-los com cabeça erguida e coração cheio de propósito. E seja para alcançar as estrelas ou apenas um pacote de salgadinho no armário de cima, Rumeysa Guelji mostra que estar acima da média pode ser algo realmente especial. Conhecidos por seus mantos vermelhos vibrantes, espírito guerreiro feroz e silhuetas imponentes, os Maasai do Quênia e do norte da Tanzânia não são apenas ícones culturais. Também estão entre os povos mais altos da África. A altura média dos homens Maasai gira em torno de 1,90 m, e muitos superam facilmente essa marca. Mas não é só andar alto, eles vivem alto. Por trás da estatura está um estilo de vida fortemente ligado à tradição. Os Maasai são criadores de gado por excelência. Sua dieta, rica em leite, carne e até sangue bovino, alimenta seus corpos longos e musculosos. Eles mantêm uma rotina ativa, que vai desde o pastoreio até danças cerimoniais que desafiam a gravidade. Durante a famosa dança Adumu, os guerreiros Maasai saltam no ar com uma força impressionante. E não é só para show. É um ritual de força, coragem e orgulho. Sua presença é marcante, a postura sempre ereta. E mesmo com as pressões da modernização e disputas por terras, os Maasai seguem firmes em preservar sua identidade, suas crenças e sua forma única de existir. Prepare-se para conhecer uma mulher que literalmente carrega uma história gigante no peito. Annie Hawkins Turner, de Atlanta, Geórgia, é a detentora do recorde de maiores seios naturais do mundo. E quando a gente diz grande, é sério. Cada um de seus seios pesa cerca de 38 quilos, mais do que uma criança de 4 anos. Annie usa o tamanho de busto 102. Um número tão impressionante que parece até inventado. Mas o que realmente impressiona não é só o tamanho, e sim a forma como ela lida com isso. Desde cedo, Annie decidiu que não iria se esconder ou ter vergonha do próprio corpo. Ela abraçou sua aparência e transformou o que muitos considerariam um problema em uma plataforma de empoderamento. Claro que não é fácil. Os desafios físicos são muitos. Dores nas costas, dificuldade para se equilibrar e, claro, o peso constante dos olhares curiosos ou até invasivos. Mas Annie sempre encarou tudo com força, elegância e uma confiança contagiante. Ela nunca deixou que sua aparência a limitasse. Pelo contrário, transformou isso em combustível para mudar a forma como o mundo vê corpos diferentes. Participou de documentários, entrevistas, programas de TV e até reality shows, sempre levando uma mensagem clara.
O seu corpo é seu e é perfeito do jeito que é. Para Anne, autoaceitação é mais do que um discurso. É uma missão de vida. Ela inspira milhares de pessoas a romperem com os padrões estreitos de beleza impostos pela sociedade e a enxergarem valor em si mesmas, exatamente como são. A energia de Anne é contagiante, sua resiliência é inspiradora e a maneira como ela impõe respeito é simplesmente sensacional. Ela não apenas quebra estereótipos, ela destrói com classe, estilo e uma postura que grita: seja você mesmo com orgulho. Anne Hawkins Turner é uma verdadeira força da natureza, e sua história mostra que a verdadeira beleza está na coragem de ser autêntico. Crescer sem parar não é uma metáfora para Sulaiman Abdul Samed. É a vida dele. Literalmente ele está acima de todo mundo em Gana. Sua altura foi além do muito alto, e entrou no campo do surreal. Na cidade de Gambaga, no norte do país, o povo o chama de Au, que significa vamos no idioma Dagbani. Provavelmente porque é preciso andar rápido para acompanhar seus passos gigantescos. Na última medição, o homem alcançava chocantes 2,90 metros e pode ainda estar crescendo. De verdade, médicos acreditam que Sulamana tem gigantismo, causado por uma condição rara chamada gigantismo hipofisário, quando o cérebro libera hormônio do crescimento em excesso. Só que não se trata apenas de tamanho, é uma questão de sobrevivência. Ele lida com coluna curvada, membros inchados e dores constantes, vivendo ainda numa cidade pequena sem estrutura para algo tão raro. Na primeira tentativa de medir sua altura, os agentes de saúde ficaram sem fita métrica, sem brincadeira, tiveram que chutar. Depois, quando conseguiram medi-lo no hospital, a equipe ficou em choque com os números reais. Apesar das dificuldades médicas e dos olhares curiosos, Al mantém a tranquilidade. Ele não está apenas sobrevivendo, ele está dominando a própria história. Segura firme porque essa história vai te deixar de boca aberta. Estamos falando da impressionante Adrienne Lewis, uma mulher que transformou sua língua super comprida em um fenômeno na internet. E quando a gente diz longa, é sério. São 10 centímetros de língua. Isso é mais do que o comprimento de muitos pirulitos. Adrienne nasceu no dia 19 de fevereiro de 1995, no estado de Michigan, nos Estados Unidos. Desde pequena, sua língua chamava a atenção, mas ela poderia ter vivido uma vida discreta, escondendo esse talento incomum. Só que não. Adrienne resolveu mostrar ao mundo o que é capaz de fazer. E olha, ela faz muita coisa mesmo com essa língua. De truques engraçados a desafios que desafiam a lógica, os vídeos dela são diversão garantida. Ver Adrienne amarrar um talo de cereja com a língua ou tocar o próprio nariz com facilidade é pura diversão. Mas não é só isso. Adrienne também carrega uma mensagem importante: aceitação própria. Ela usa sua plataforma para inspirar as pessoas a amarem suas diferenças. É uma verdadeira defensora da positividade corporal, mostrando que ser único é um motivo de orgulho, não de vergonha. Os fãs dela são apaixonados. Ela criou uma comunidade enorme online, onde todos celebram suas singularidades com ela. Então, da próxima vez que você sentir que não se encaixa nos padrões, pense em Adrienne Lewis, a mulher que transformou uma língua super comprida em uma super história de autoestima, carisma e alegria. Esqueça os contos de fadas. As mulheres Ombalantu da Namíbia eram as Rapunzéis reais da África, com cabelos tão longos que chegavam ao chão. Durante gerações, elas foram conhecidas por cultivar alguns dos fios naturais mais extensos já registrados no continente. Mas isso não era só genética ou sorte. Era ritual, paciência e tradição. Desde pequenas, as meninas passavam por um processo sagrado de cuidado capilar, usando misturas naturais feitas de óleos, ervas, cascas de árvores e óxido de ferro. Com o tempo, o cabelo era trançado e alongado com fibras vegetais, formando tranças que arrastavam no chão e simbolizavam beleza, maturidade e status social. Quando uma menina virava mulher, seus cabelos não eram apenas longos, eram coroas culturais. Durante eventos importantes como cerimônias de iniciação, casamentos e festivais, essas tranças viravam esculturas vivas. Mas com a chegada da colonização e dos padrões modernos, essa tradição começou a desaparecer. Hoje, restam apenas fragmentos, e o que antes era símbolo de orgulho, sobrevive em fotos e histórias contadas. Agora vamos falar de um cara que não precisa de escada para trocar uma lâmpada, o inacreditável Paul Sturges.
nascido em 25 de novembro de 1987. Em Luton, na Inglaterra, Paul mede impressionantes 2 metros e 31 centímetros. Isso é mais alto que a maioria das portas. E sejamos sinceros, talvez até de algumas girafas. É legal ter esse tipo de fama. Já estou no Guinness Book como o jogador profissional de basquete mais alto do mundo. E não é para menos. Com mãos gigantes e uma altura de tirar o fôlego, Paul se tornou uma potência no basquete. Ele fez as malas e foi para os Estados Unidos atrás do seu sonho nas quadras. Jogou basquete universitário na Mountain State University, na Virgínia Ocidental, antes de alcançar algo ainda maior. Paul se juntou ao lendário Harlem Globetrotters, onde brilhou com suas enterradas espetaculares, truques geniais e um carisma que fazia o público vibrar. Mas, claro, viver nessa altura vem com seus perrengues. Paul já falou abertamente sobre as dificuldades do dia a dia, como encontrar roupas que sirvam ou caber em espaços normais sem virar um nó humano. Mesmo assim, ele nunca deixou que isso o desanimasse. Pelo contrário, Paul abraça o que o torna diferente e usa sua história para motivar os outros. A mensagem dele é simples e poderosa. Seja orgulhoso de quem você é, independentemente do que te faz único. Com paixão pelo basquete, uma personalidade contagiante e uma energia sempre positiva, Paul Sturgess é uma verdadeira inspiração, dentro ou fora das quadras. Ele é a prova viva de que estar no topo, literalmente e espiritualmente, é um verdadeiro plano de sucesso. Agora prepare-se para conhecer um verdadeiro ícone turco que virou lenda mundial, por causa do nariz. Estamos falando de Mehmet Öztürk, um homem que literalmente virou cabeças ao redor do mundo com seu recorde extraordinário, o maior nariz do planeta. Mehmet nasceu em 17 de outubro de 1949, na cidade de Artvin, na Turquia. E o que chamou a atenção? Um nariz absolutamente fora dos padrões. Em 2010, seu nariz foi oficialmente medido pelo Guinness World Records, 8 centímetros e 80 milímetros de pura glória nasal. E só para garantir que o recorde era real, ele teve o nariz reavaliado em 2020 e novamente em 2021. A conclusão? O nariz não cresceu mais. Ou seja, mito derrubado. Nem todo nariz cresce para sempre. Mas a jornada de Mehmet nem sempre foi feita de fama e orgulho. Na infância, ele sofreu muito bullying por causa da aparência. As crianças o ridicularizavam, e o nariz, que hoje é motivo de reconhecimento, era fonte de sofrimento. Só que Mehmet resolveu virar esse jogo. Ele passou a enxergar seu nariz como uma dádiva divina e chegou até a brincar com a situação. Dizia que tinha um superpoder olfativo e que era capaz até de encher bexigas usando só o nariz. Um showman, né? Mehmet fez do nariz o seu cartão de visitas para espalhar uma mensagem muito maior. A de aceitação, amor próprio e orgulho das próprias características. Ele virou símbolo de quem transforma o que antes era considerado uma fraqueza em algo a ser celebrado. Infelizmente, Mehmet faleceu em 18 de maio de 2023, aos 73 anos, mas seu legado continua vivo. Ele nos deixou uma lembrança poderosa de que o que nos torna únicos pode sim nos tornar extraordinários. Seu enorme nariz virou símbolo de uma alma ainda maior. Hussein Bissad já teve o título de homem mais alto do mundo, mas sua história vai muito além de medidas. Nascido na Somália, ele alcançou inacreditáveis 2 metros e 36 centímetros. E por onde passa, sua presença imponente chama a atenção. Mas por trás dessa aparência grandiosa, há uma jornada pesada. Hussein tem acromegalia, uma rara condição causada por um tumor que afeta a produção de hormônio do crescimento. Isso não o deixou apenas alto. Suas mãos, por exemplo, são algumas das maiores já registradas, com mais de 25 centímetros de comprimento. Você tem quanto de altura, Hussein? 2 metros e 46, responde ele. E pode até parecer impressionante, mas a realidade é bem dura. Após fugir da guerra civil na Somália, Hussein buscou asilo no Reino Unido em busca de segurança. O que encontrou, no entanto, foi uma nova série de desafios. Problemas de saúde, solidão e mobilidade extremamente limitada. Hoje, com mais de 40 anos, Hussein vive em uma casa de repouso, precisando de suporte integral para as tarefas mais básicas. Mas, mesmo com dores e isolamento, ele continua de cabeça erguida. Recentemente fez um apelo público, não por si mesmo, mas por outras pessoas vulneráveis no sistema. Ele pede compaixão, dignidade e humanidade.
Seu corpo pode quebrar recordes, mas é sua voz e seu espírito que realmente fazem história. Quando o assunto é vilões icônicos do cinema, poucos deixaram uma marca tão grande quanto Richard Kiel. E não estamos falando só da altura. Com seus impressionantes 2,70 metros de altura e um maxilar absolutamente inconfundível, ele se tornou uma verdadeira lenda de Hollywood. Nascido em 13 de setembro de 1939, em Detroit, Michigan, Richard não teve uma infância fácil. Sua aparência física o fazia se destacar, e nem sempre de forma positiva. Ele era o diferente na escola, o garoto que todo mundo olhava com estranheza. Mas ao invés de se esconder, Richard deu a volta por cima e fez do seu corpo seu maior trunfo. Foi justamente esse maxilar gigante que o levou ao papel que mudou sua vida. O inesquecível vilão Jaws, ou Dentes de Aço. Nos filmes do James Bond, com dentes de metal e uma expressão assustadora, o personagem se tornou um dos vilões mais populares e temidos da franquia. E apesar da aparência aterrorizante na tela, Richard era conhecido nos bastidores como um homem gentil, divertido e extremamente profissional. Fora das câmeras, ele também era escritor e defensor da saúde bucal. Depois de passar por diversas cirurgias para corrigir problemas em sua própria mandíbula, ele começou a apoiar e dar visibilidade a causas ligadas à saúde dentária. Usava sua fama para ajudar quem enfrentava desafios semelhantes. Richard adorava encontrar fãs, contar histórias dos bastidores e mostrar que o vilão do cinema era, na verdade, um gigante do bem. Sua combinação de presença física e coração generoso deixou um legado que vai muito além das telonas. Infelizmente, Richard faleceu em 10 de setembro de 2014, apenas 3 dias antes de completar 75 anos. A causa foi uma doença cardíaca, mas sua imagem permanece eterna no imaginário de quem cresceu assistindo a seus filmes. Um exemplo de como transformar uma característica marcante em um verdadeiro superpoder. Poucas pessoas podem dizer que chegaram a mais de 2,40 metros, jogaram por uma seleção nacional e ainda participaram de um clássico do cinema. Mas Suleyman Ali Nashnush fez tudo isso. E mesmo assim, sua história ainda é pouco contada. Nascido em 1943, em Trípoli, na Líbia, Suleyman teve uma infância comum. Até que, na adolescência, seu corpo começou a se alongar além do esperado. Os médicos descobriram mais tarde um tumor afetando sua glândula pituitária, o que levou ao gigantismo. O resultado foi uma altura final de 2,45 metros, o que o colocou entre as pessoas mais altas da história. Mas Suleyman não se escondeu. Ele usou sua estatura a seu favor, jogando pela Seleção Nacional de Basquete da Líbia. E depois deu um passo inusitado rumo à fama. Participou do filme Satyricon, de Federico Fellini, lançado em 1960. Só que, como em muitos casos de gigantismo, a altura teve seu preço. Ele enfrentou dores, dificuldades de mobilidade e carência de tratamento adequado. Eventualmente, fez uma cirurgia para interromper o crescimento. Mas até ali, já tinha deixado sua marca. Apesar de ter vivido uma vida tão rara e notável, quase ninguém lembra de seu nome. Suleyman faleceu em 1991, deixando um legado que merecia bem mais reconhecimento. Agora vamos aumentar o nível do fator uau, com a história de Zheng Jinlian, a mulher mais alta da história alta já registrada na história da humanidade. Nascida em 24 de fevereiro de 1964, na província de Hunan, na China, Zheng alcançou a altura impressionante de 2,48 metros. Isso é mais alto que a maioria dos jogadores de basquete, mais alto que muitos portais e, definitivamente, mais alto do que qualquer tenda de circo comum. Mas a altura de Zheng não era só uma curiosidade genética. Ela sofria de gigantismo, uma condição rara causada pelo excesso de hormônio do crescimento. Além da altura inacreditável, ela também tinha pés muito grandes. Claro, esse crescimento extraordinário trouxe vários problemas de saúde e muitos obstáculos no dia a dia. Roupa que servisse? Esquece. Tentar passar despercebida na escola? Impossível. Apesar dos olhares e dos desafios, Zheng tinha um coração enorme e um espírito tão alto quanto seu corpo. Ela chegou a se apresentar em circos, onde multidões ficavam impressionadas com sua presença. Mas, para ela, estar no centro das atenções era uma mistura de alegria e sacrifício. Lidar com o assédio visual e físico do público não era fácil, mas ela seguia em frente com força e serenidade. Infelizmente, sua vida foi interrompida cedo demais. Zheng Jinlian faleceu, aos 17 anos,
no dia 13 de junho de 1982. Sua história, porém, continua viva, inspirando milhares de pessoas no mundo todo. Ela é a lembrança de que algumas pessoas realmente se destacam, não só pela aparência, mas pela coragem e pela luz que deixam para trás. Afizagoro não apenas se destacava na multidão, ele se impunha como uma verdadeira torre humana. Considerado o homem mais alto da Nigéria, esse gigante nascido em Lagos alcançou impressionantes 2,24 metros de altura. E cada centímetro seu tinha uma história própria. Mas nem sempre foi assim. Durante a infância, Af era um garoto comum. Foi apenas no final da adolescência que seu corpo deu um salto inesperado. O diagnóstico? Acromegalia. Um distúrbio hormonal raro que provoca crescimento exagerado devido à produção excessiva de hormônios. Além da altura extrema, Af também sofria com artrite crônica severa. E a partir daí, sua vida virou de cabeça para baixo. Esqueça assentos apertados em aviões ou ônibus lotados. Ele mal conseguia passar por portas sem se abaixar. Comprar roupas era missão quase impossível. E calçados, só sob medida. Mas o que mais pesava não eram as limitações físicas, e sim os olhares, os cochichos, a sensação de isolamento social. Mesmo assim, Afizagoro não se entregou. Usou sua altura como plataforma, tanto online quanto na vida real. Atuou em filmes de Nollywood, trabalhou como modelo e estrelou um reality show chamado Eu Sou Afizagoro, onde abriu o coração sobre as alegrias e dores de viver num corpo que o mundo não entende. Ele dizia: ser alto nem sempre é bênção, traz pesos que ninguém vê. Afizagoro faleceu em 2023, mas sua presença segue viva, grande como sempre foi. Chegou a vez de conhecer uma verdadeira rainha da beleza natural. Yu Jianxia, diretamente da China, que conquistou fama mundial por ter os cílios mais longos já registrados no planeta. Prepare-se! Os cílios dela medem inacreditáveis 12 centímetros e 4 milímetros. É como ter minúsculas vassourinhas penduradas nos olhos. E sim, é lindo. Desde criança, Yu sempre teve uma conexão especial com seus cílios. Para ela, eles nunca foram apenas pelos, e sim um presente da natureza, uma herança de ancestralidade e um símbolo de beleza única. Ela acredita que seus cílios longos representam saúde, equilíbrio e energia espiritual. Só que manter essas antenas naturais em ótimo estado não é tarefa fácil. Para cuidar dessa raridade, Yu tem toda uma rotina de beleza dedicada exclusivamente aos cílios. Nada de produtos agressivos ou maquiagem pesada, ela usa apenas óleos naturais e cosméticos suaves. Trata seus cílios como uma verdadeira relíquia. E funciona. Os fios crescem saudáveis, espessos e impressionantemente longos. Mas não é só sobre aparência. O que encanta mesmo é a forma como Yu abraça sua individualidade com leveza, orgulho e positividade. Ela mostra ao mundo que ser diferente não é motivo de vergonha, e sim um convite à celebração. A história de Yu Jianxia é uma verdadeira aula de amor próprio. Ela nos lembra de que, às vezes, os maiores símbolos de beleza estão nos menores detalhes, e que até um fio de cílio pode carregar uma grande mensagem. Acha que é difícil encontrar sapato? Brahim Takieoula vai rir da sua reclamação. Nascido no Marrocos, ele é o detentor do recorde mundial de maiores pés do planeta segundo o Guinness Book. E não estamos falando de sapatos grandes, estamos falando de pés monstruosos. Cada um deles mede incríveis 42 centímetros de comprimento. Isso equivale ao número 58 europeu. Boa sorte achando esse número na loja de tênis da esquina. Ele precisa de calçados feitos sob medida por especialistas ortopédicos. Sim, é assim tão sério. E não é só o pé. Brahim tem 2,46 metros de altura, um dos homens mais altos do mundo. Tudo isso por conta da acromegalia, causada por um tumor na glândula pituitária. Isso fez seu corpo entrar em modo turbo de crescimento, especialmente os pés. Nascido em 1982, Brahim só percebeu que havia algo estranho durante a adolescência. Aos 18 anos, já era mais alto que professores e médicos. Fez uma cirurgia para interromper o crescimento, mas o estrago, ou melhor, o tamanho, já estava feito. Agora prepare-se para uma história que é grande, literalmente. Pauline Potter, da cidade de Sacramento, Califórnia, detém o recorde da maior circunferência de cintura já registrada, incríveis 260 centímetros, e, aos 47 anos de idade, pesando 291 quilos, ela não apenas quebrou recordes,
ela começou uma jornada de transformação. Pauline não procurou o Guinness World Records por fama ou atenção. Sua motivação era outra: chamar atenção para sua luta pessoal com a saúde e buscar o apoio médico que tanto precisava. Ela sempre sentiu que sua infância e sua criação tiveram influência direta em sua relação com a comida e o peso, mas nunca desistiu de mudar o rumo da própria vida. Como mãe de um filho de 19 anos, Dylan, Pauline decidiu que era hora de virar o jogo. Ela passou a compartilhar sua rotina, seus desafios e suas conquistas com o mundo, buscando inspirar outras pessoas que enfrentam dificuldades semelhantes. O que torna a história dela tão especial é a coragem de se expor, de falar com honestidade sobre um tema que ainda carrega muito estigma. Pauline quer mostrar que ninguém está sozinho e que sempre há tempo para recomeçar. Hoje, seu novo objetivo é tão ousado quanto o primeiro: entrar para o livro dos recordes novamente, mas desta vez como a mulher que mais perdeu peso no mundo. É sobre recomeço, superação e esperança. Com determinação e força, Pauline Potter nos lembra que tamanho não define limite e que qualquer pessoa, com apoio e coragem, pode dar a volta por cima. Em um mundo onde tanta gente tenta parecer igual, são justamente aqueles que se destacam que nos lembram da beleza da diversidade humana. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Continue por aqui e assista a mais vídeos clicando em um desses vídeos que estão aparecendo na sua tela. Cuidem-se, amigos!